paz do Senhor para os irmãos. Mais uma vez, nesta gloriosa tarde que o Senhor nos providenciou, gostaria de falar com os irmãos, convidar os irmãos para meditar em mais uma porção da palavra do Senhor. Lembrando que eu estou na igreja do Parque Zabone, com autorização do meu pastor, o pastor José, da qual ele dá liberdade para a gente estar falando da palavra do Senhor. Irmãos, a gente ouve muito falar nas igrejas, né? No dia a dia, a gente que é crente desde criança, a gente fala, vamos descer na casa do oleiro, o Senhor faz de mim um vaso novo, o Senhor renova o barro, renova o vaso. E é muito bom ser vaso, muito bom ser um vaso na mão do Senhor. Mas hoje eu convido os irmãos para meditar um jeito diferente de ser um recipiente usado na mão do Senhor. Amém? Então eu convido os irmãos para ser um crente podre. Então nós vamos ver uma passagem muito conhecida na Bíblia, é o Salmo 119. Os livros dos Salmos, irmãos, tem uma curiosidade que a Bíblia nos menciona alguns autores, né? Os filhos de Corá, os filhos de Asaf, Davi, Salomão, mas ele não nos menciona o autor do Salmo 119, nos 176 versículos. Ele tem uma preocupação, esse autor, em nos chamar a estar atento aos preceitos, aos estatutos e os mandamentos do Senhor. Em quase toda a extensão do Salmo 119, nos seus 176 versículos, o salmista tem o cuidado de estar sempre dizendo: lembra dos estatutos, sirva os estatutos, cumpra os estatutos, veja os estatutos, vivamos os estatutos, os preceitos. Ele tem esse cuidado. E ele fala no Salmo 119, versículo 83, aí eu convido os irmãos para abrirem as suas Bíblias, para ler, fazer essa leitura comigo. O salmista, usando uma expressão de sua época, para chamar os seus conterrâneos para viver os preceitos do Senhor. Então ele diz que não é fácil, que isso gera um sacrifício. Então ele, em um determinado momento, ele se refere no Salmo 119, versículo 83, dessa maneira. Vamos ler juntos, irmãos? Pois fiquei como um odre na fumaça, mas não me esqueci dos seus estatutos. Amém? Só esse versículo. Irmãos, eu lendo a Bíblia, meditando na palavra do Senhor, e eu falei, meu Senhor, por que o salmista usou essa expressão? Fiquei como um odre na fumaça, ou seja, enrugado, com aparência de velho. Mas então, tem toda uma simbologia que o Senhor nos usa para nos fazer uma reflexão de como devemos nos comportar na presença do Senhor, de como buscar, de como servir a casa do Senhor. E o salmista, depois de um bom tempo, não sei quanto, servindo ao Senhor, ele diz: olha, pois fiquei como um odre na fumaça, mas não me esqueci dos teus estatutos. Então, tem muito, você é um vaso, você descer na casa do oleiro, ótimo, mas hoje nós vai ver diferente, nós vai ser crente odre, amém, irmãos? Irmãos, o que o salmista quis que nós refletíssemos sobre isso? Por que ele usou a expressão odre? Então, o odre é um recipiente muito usado, pelos povos antigos como a sacola, né? Como a bolsa, um alforje que vai do lado do animal ou do lado do viajante. E ele é feito geralmente, ou quase que exclusivamente, de couro, de cabra, de ovelha. O que é preciso para ser um crente odre? Em primeiro lugar, irmãos, para ter um recipiente, para ter um odre, tem que haver o sacrifício. Tem que ter o sacrifício. Qual que é o sacrifício? Da ovelha. Então, um crente cheio do Espírito Santo é que já morreu para o mundo.
é que vive em Cristo, que sacrificou e esse alforje, esse odre. Tem que ter o sacrifício para ter um odre. Qual é a segunda característica do odre? Quando o coureiro, dono do urdume, já sacrificou aquela ovelha, ele estica aquele couro, coloca umas varas de maneira engenhosa, pega uma faca bem amolada, uma lâmina bem afiada, e ele retira todo o excesso de carne que fica no couro. Ele tem que ficar completamente limpo, não pode ter um mínimo de resíduo de carne podre, de coisa antiga, porque estraga o couro, não dá um bom odre, não dá um bom recipiente. Ou seja, o Senhor, quando nos tira do mundo, você morre para o mundo. E o sacrifício de Cristo é o alforje, é o odre, e você vai ter que passar pelo processo. Você morreu para o mundo, e nesse processo, irmãos, não é fácil, é difícil. O Senhor quer fazer você um crente cheio, um crente odre, mas tem os processos, e um deles, irmãos, é tirar as impurezas, é tirar aquilo que fica grudado, é tirar aquele resto de pecado, de imundície do mundo, que te estraga, que vai contaminar o que tem dentro, que vai contaminar o produto do Espírito Santo na sua vida. Então esse processo é doloroso, ele raspa, ele passa a lâmina e vai retirando todas as impurezas, mas esse processo acaba. Então, irmãos, vem um novo processo. O couro, ao ficar no sol exposto, ele endurece. Então, qual que é o próximo processo? Eu nunca morei no sítio, irmãos. Eu nasci na cidade, mas eu já vi o processo. Hoje, nas indústrias, é feito de maneira industrializada, às centenas, né, às toneladas. Mas nós estamos falando aqui do Salmista 119, que estava pregando para sua época. E naquela época, irmãos, eles faziam um forno de barro pequeno e fazia só uma entrada nesse forno, irmãos, que era em cima. E então ele tapava esse buraco, ele colocava madeira lá dentro, fazia o fogo, ficava em brasa. Quando estava em brasa, ele colocava esse couro lá dentro, e a temperatura, a fumaça, é que ia dar elasticidade, ia deixar esse couro maleável para ser trabalhado. Então ele tapava aquela entrada superior e ficava escuro. E ali ficava dias e dias aquela fumaça, aquele ambiente escuro, onde você está só, onde você tem que passar pelo processo. E quando o crente está nesse estágio, quando você está num ambiente que você se sente só, escuro, temperatura quente, o ambiente não é agradável, você parece que não vai ter fim, esse sofrimento parece que não vai acabar. Lembra-se, é só um processo para você ser um odre na presença do Senhor, como salmista. Então, irmãos, quando já está alguns dias esse couro está lá, o curtidor, o dono do urdume, vem e retira essa tampa que ele colocou no forno e tira o couro lá de dentro. Ou seja, sim, usando simbologia bíblica, quando você está nessa parte do processo, que você não tem para onde ir, você está num ambiente só, é você que está passando pelo processo, você que está fechado, está num ambiente quente, está num ambiente escuro, não tem saída, não tem para onde ir, você acha que não vai mais dar certo, não vai mais conseguir. Lembre-se de olhar para cima, é para cima que dá a saída. E quando o Senhor tira você desse processo, você vai estar limpo, já vai ter passado pelo sacrifício, e agora você está maleável.
Agora o couro está maleável para ser trabalhado. Então vem o último processo, que é confeccionar o odre da maneira que o dono, que o proprietário vai querer. Aí ele aceita ser trabalhado. Antes desses processos é duro, não serve, é sujo. Mas depois que passa pelo sacrifício, depois que é retirada as impurezas, depois que ficou um crente maleável, então o Senhor trabalha e transforma aquele homem que antes estava no mundo de pecado, de imundície, de sujeira, triste, só, sem vida, sem futuro, e transforma ele num sacrifício novo que vai para os céus. Limpa ele, faz um processo árduo, mas que deixa ele maleável para ser trabalhado pelo Espírito Santo. Aí ele sai cheio, ele é confeccionado num crente odre. E daí você pode dizer como salmista: fiquei como odre. Amém, irmãos? E qual é o projeto do odre? Para que serve o odre? O odre, irmãos, é o recipiente na Bíblia em que os viajantes, em que os pais de família colocavam o que? Vinho, azeite, óleo e água. Um crente odre tem que estar cheio dessas quatro matérias-primas. O vinho na Bíblia representa a alegria, a fartura. Só que também lá em Mateus 26 é o símbolo de sangue que traz a vida, que é o sangue de Cristo. Fazer isso em memória de mim. Então, o crente que é um odre na presença do Senhor, um crente que pode dizer: eu fiquei como um odre, ele tem alegria, ele tem fartura, ele é cheio do vinho do espiritual, e ele carrega em si o símbolo de Cristo, que é a vida eterna. Amém, irmãos? O que um crente odre carrega, irmãos? A água. Um crente tem que a água, irmãos, na Bíblia simboliza a vida. E se os irmãos pegarem lá no livro de João, a água significa purificação, vida, renovo. Então, no livro de Mateus, não no livro de João, no livro de Mateus, o profeta João Batista faz a purificação de uma nova vida, a simbologia de nova vida com água. A água na Bíblia representa uma renovação, uma purificação do velho homem. Então, o crente odre é cheio de água da vida, é cheio da água do Espírito Santo. Amém, irmãos? Quais são outras características de um crente que é um odre na presença do Senhor? Ele carrega azeite. O azeite na Bíblia, irmãos, representa o Espírito Santo, que renova, que nos preenche, que nos transforma, que nos dá a paz, que nos intercede por nós junto a Deus. Então, um crente odre, cheio do Espírito Santo, é um crente que onde chega, ele contamina o ambiente com a cura espiritual, com a presença de Cristo, com a presença do Espírito Santo, porque ele é cheio do Espírito Santo. Isso é característica de um crente odre. Fiquei como um odre, diz o salmista. Ele estava cansado, ele estava abatido, mas ele era cheio do Espírito Santo. Fiquei como um odre, aqui, irmãos, pois fiquei como um odre na fumaça. Não me esqueci dos teus estatutos. Um crente odre que é cheio do Espírito Santo, lá na luta, lá na fornalha, lá no forno, passando por dificuldade, passando na forja, no ambiente às vezes contrário, no ambiente escuro,
ele ainda é cheio do Espírito Santo. Amém? Outra característica, irmãos, do crente podre, que é cheio do azeite, do vinho e da água, ele é um crente disposto a ajudar o próximo. Se os irmãos lerem lá a passagem do bom samaritano, que fica em Lucas 10, quando ele para e vê aquela vítima atacada pelo salteador, que é o mundo, que é o adversário das nossas almas, ele não se desviou, ele não fugiu da luta, ele não julgou por que aquele homem estava naquelas condições. Ele se comoveu porque estava cheio do Espírito Santo, cheio do azeite. Então a Bíblia testemunha que ele para, desce do jumento, pega aquele homem e põe o quê? Ele põe azeite e vinho, né, irmãos? Ou seja, ele dá àquele homem uma porção da alegria, uma porção da sua fartura, uma porção do símbolo do sangue de Cristo, para renovar a vida daquele homem. E o azeite, ele unta as feridas daquele homem com azeite, com o que ele tinha onde, irmãos? No odre. Podem lá, lerem lá, Lucas 10. O crente podre, o bom samaritano, o bom crente, é aquele que está com seu odre no alforje, cheio das características de um crente odre, da unção do Espírito Santo, cheio de azeite para curar, para trazer alegria, para encher aquela vítima de Satanás de fartura, aquela vítima do mundo de fartura, e untar ele com azeite, com a presença do Espírito Santo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Tenha misericórdia, Jeová. E que todos que estão me ouvindo tenham unção e sejam todos renovados, e sejam crentes cheios do Espírito Santo. Outra característica do outro, irmãos, ele é um recipiente para carregar líquidos, né? Então é vinho, água, azeite e o leite, irmãos. Muitos carregavam leite também nas suas viagens. O leite na Bíblia é sinal de alimento, né? Quem faz muito uso da simbologia do leite na Bíblia é o apóstolo Paulo, para nos trazer edificação, para nos ensinar. E como que Paulo usa a característica do leite? Ele usa como alimento para aquele irmão mais fraco na fé, para aquele irmão convertido, aquele irmão com menos sabedoria. Então ele fala, irmãos, ele fala lá em Hebreus capítulo 5, ele fala que o crente que não tem experiência em Cristo, que não tem experiência no Evangelho, que ainda não tem maturidade cristã, que é novo na fé, que ainda não conseguiu uma estrutura psicológica cristã, o crente que é cheio, aquele crente antigo, aquela líder do círculo de oração, aquele pastor, aquele presbítero, que tem a unção do odre, que é um crente cheio do odre, com as características do odre, então ele tem a paciência, ele tem a unção, ele é cheio do Espírito, e ele alimenta aquela nova vida, aquele irmão mais fraco com leite, porque ele não tem estrutura para alimento sólido. O crente odre tem que estar cheio do leite, que é o alimento para o irmão mais fraco, o novo convertido, para aquele seu vizinho mais fraco, para aquele seu amigo na empresa mais fraco, para aquele seu amigo na faculdade mais fraco. Ele não tem estrutura, irmão. Então você trata ele com leite, que é mais maleável, né, irmão? A Bíblia diz que devemos ter as características de Cristo. Um crente que com as características de Cristo é como esse salmista: pois fiquei como um odre na fumaça, mas não me esqueci dos teus estatutos.
Irmãos, então era isso que eu queria compartilhar com os irmãos nesta tarde, esta pequena porção da palavra do Senhor. Eu gosto de ver a Bíblia assim, como eu disse nos outros vídeos, né? O Senhor me deu essa palavra. Então, é um crente vaso, ótimo, o vaso tem que estar cheio. Mas a Bíblia não diz que tem que ser só vaso, tem que ser um molde, porque o salmista testemunhou. Amém, irmãos? Então, os irmãos, se quiserem continuar, é no Salmo 119, versículo 83. Um crente odre, cheio do Espírito Santo, cheio da fartura, que é o vinho, cheio de alimento saudável, alimento que alimenta o próximo, que é o leite do Espírito Santo, que Paulo sempre fala, a água que traz a purificação. Essas são as características do crente que o salmista refalou. Amém, irmãos? Fique com Deus, tenha uma boa tarde, que o Espírito Santo fale melhor em cada coração, que esta palavra venha edificar irmãos e irmãs que ouvirem esta palavra. Glória a Deus, vou estar orando pelos irmãos. Sou muito necessitado das orações de cada um que estiver vendo essa pregação. Não se esqueça de orar por mim. Amém? Apresente o irmão Kleber, apresente a minha família em oração, porque eu preciso muito das orações dos irmãos. A paz do Senhor, que o Espírito Santo seja com todos. Amém?